Olá, senhores alunos, senhoras alunas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe de Mello e hoje trago um convidado muito especial para discutir sobre temas tão importantes para a segurança privada. Discutindo a respeito de cidades inteligentes, a segurança inteligente de modo geral e esse papel dessa segurança privada nesse novo ecossistema urbano. E o nosso convidado de hoje é o professor André Rogal, que é jornalista, é graduado em Direito, possui algumas especializações, é mestrando na Universidade Católica da Argentina e hoje está também como professor dos cursos de formação, os cursos de graduação da universidade, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Professor André, é um prazer receber o senhor aqui. E para nós começarmos, professor, eu gostaria, né, de já começar discutindo um pouco a respeito do tema, porque assim, o que acontece? A gente percebe que durante os últimos anos nós tivemos um grande avanço da segurança privada, né? Nós tivemos em 2023 a própria portaria da Polícia Federal que já traz algumas maiores autonomias, trazendo em 2024 o próprio Estatuto da Segurança Privada, e a gente percebe também que nesses últimos anos o avanço tecnológico na segurança privada ele foi algo muito exponencial, né? Não sei se o senhor gostaria já de começar comentando alguma coisa a respeito disso. Primeiramente, saudação a todos os alunos, ao professor Felipe, obrigado pelo convite, né? Imagino que vocês estejam me escutando bem, qualquer coisa sinalizem aí que a gente ajusta. E é verdade, né? As inovações da tecnologia no setor da segurança privada, elas são visíveis. Décadas atrás, a gente visualizava o que era uma empresa de segurança privada. Era a ronda de moto, era o vigia na guarita, era o cachorro, né, no terreno, enfim, situações que têm sua importância, claro, algumas existem até hoje, mas hoje as empresas de segurança privada são empresas de tecnologia, inclusive de tecnologia online, digital. As áreas de TI se relacionam muito com as empresas de segurança privada. E por estratégias de mercado, por a gente ver que o setor privado está sempre buscando inovar para poder se manter competitivo, muitas das inovações surgem primeiro no setor privado, para daí chegar na segurança pública, né? E aí é uma questão muito importante que a gente vê esses avanços e não podemos deixar de falar que o Brasil, por ser um país inseguro, desigual, ele cria ilhas, né? Ilhas de convivência em que pessoas de maior poder aquisitivo conseguem construir ambientes mais controlados, ambientes mais seguros, para tentar justamente suprir essa falta de segurança que vem da segurança pública. Então, é nesse cenário que surgem inovações. Você tem hoje condomínios de luxo, por exemplo, com inovações incríveis na segurança. São verdadeiras ilhas de segurança. E é uma grande oportunidade de mercado, né? Porque se no passado o aluno de segurança privada ia ser vigia, ia ser o cara da ronda de moto, do cachorro, hoje ele tem inúmeras possibilidades de trabalhar e de ser bem remunerado, né? Perfeito, professor. Eu acho que é até interessante, né? Porque essa construção de como vem a própria história da segurança privada, que vem passando por diversas regulamentações buscando especializar a área, né? Hoje, por exemplo, a própria questão da segurança eletrônica, que antes era algo que ficava relegado, né, a uma questão terceirizada e que não estava diretamente ligado às empresas de segurança, hoje já acabam sendo abarcadas também pelo novo estatuto. Eu acho muito interessante, inclusive, né, quando o senhor fala a respeito da própria questão de utilização de cães, né? Eu acho muito bacana fazer esse paradoxo, porque, por exemplo, durante uma época, realmente, nós tínhamos aquelas questões de empresas que, né, deixavam o determinado animal fazendo a proteção daquela determinada área, e o que trouxe diversas irregularidades, diversos crimes ambientais, né, por conta dos próprios maus tratos,
o que faz com que esse setor comece a ser questionado. E depois de um tempo, nós começamos a ter uma retomada, só que já de uma outra perspectiva, já trazendo esse sinotécnico, né? Então, aquele determinado condutor, por exemplo, que vai trabalhar com faro de explosivos, né, para grandes eventos, algo nesse sentido. Então, já é uma outra perspectiva. A própria questão das empresas privadas cuidando, né, de unidades prisionais. Claro que isso é uma realidade ainda de outros países, mas que vem também sendo um grande exponencial. E hoje nós verificamos a própria questão da robótica, né, os cães robôs operando no ambiente de segurança privada. Eu lembro, por exemplo, quando as primeiras notícias que eu vi sobre a utilização do cão robô para o patrulhamento das galerias fluviais de Roma, justamente por ser um ambiente insalubre, por ser um ambiente muito difícil, né, de se realizar esse patrulhamento, e que eles começaram a implementar com essa perspectiva robótica. O que faz, inclusive, com que no Brasil já se tenha, né, várias empresas possuindo cão robô, por exemplo, em Itaipu, nós temos, que é um dos grandes marcos, assim, né? E nós percebemos, então, essa implementação tecnológica. E já aproveitando nesse sentido, professor, eu gostaria de perguntar para o senhor, nessa questão da utilização de robótica, alinhada com a própria ideia, né, de inteligência artificial, o que o senhor tem a nos dizer sobre essa integração entre esses segmentos? Bom, primeiramente, né, complementando o que você disse aí segundos atrás, essa situação dos animais e tal era realmente deprimente, né? Até na começo da década de 2000 a gente vinha muito, e qual que era o intuito da segurança privada? Era por medo. Eu tenho um cachorro brabo aqui, não entre porque senão ele vai te morder. Eu tenho um segurança de cara fechada aqui, não entre senão ele vai te pegar. Era isso que norteava a cabeça ali do que seria a segurança privada, era colocar um medo em quem poderia fazer um delito ali e tal. Né? Hoje em dia é uma coisa muito mais voltada para a inteligência, para a detecção das coisas de uma forma mais sofisticada, né? Justamente no sentido de você prevenir, não de você causar um dano a um agressor, por exemplo, mas evitar que esse agressor entre. Ou seja, a gente tem trabalhado muito na esfera preventiva, que é uma questão que evita custo para as empresas também, o custo de ser processado, de ter que reparar. A gente tem várias situações, é que a gente vive hoje num mundo que as coisas são mais reguladas, mais sofisticadas, mas quem tem um pouquinho mais de idade, aí já passou dos 20 e pouco, já está dos 30 para frente, vai lembrar situações de pessoas que morriam eletrocutadas por causa de uma cerca elétrica, que o cara ia lá pegar uma bola no terreno, o cachorro arrebentava ele, entendeu? E tudo isso as pessoas tinham que reparar o dano daí. Né? A mídia, na época, dava muita atenção para isso, e essas empresas elas ficavam extremamente queimadas no mercado, mal vistas, sem contar o mau cheiro que dava, a situação de higiene, de incômodo de vizinho. Então, a segurança privada, antes de chegar nesse cenário atual, ela passou aí por vários desafios, né? E que bom, né? Um setor só se desenvolve quando tem desafios, e hoje a gente está trabalhando num cenário mais alinhado com a inteligência. Que aí vem justamente a questão da robótica, a questão da inteligência artificial, né? O que é a. Eu não vou entrar tanto na questão da robótica, porque não é algo que eu estudei a fundo, e eu acho que, sinceramente, é algo que está sofisticado a um nível que não faz tanta parte da realidade do Brasil, mas a inteligência artificial sim faz, né? Você vê qual que é a grande questão da inteligência artificial. Ela consegue ler padrões, né? Você tem ali, por exemplo, o que está sendo muito utilizado do ano passado para cá é lojas, né? Lojas de departamento, essas lojas que vendem de tudo um pouco aí, né? E o pessoal ia lá, colocava algo na sacola e saía sem ninguém perceber, tinha lá sempre um jeito de dar ali uma escapada. Agora a inteligência artificial ela consegue observar padrões. O fulano que se movimenta de tal maneira, ele tem ali um padrão de movimentação de alguém que está
para cometer um furto, por exemplo. E tudo isso é analisado por essas câmeras, elas conseguem trazer isso de forma muito mais inteligente, não precisa o cara ficar lá olhando e tal, para perceber isso. Que já é, vamos sempre comparar, né, o antigo com o novo. Que era um antigo, né, um circuito de câmera antigo? Era para você registrar, se acontecesse alguma coisa, você encaminhava as imagens para a polícia investigar, né? Ou seja, era totalmente burocrático, era ali uma... Tinha gente que falava, pô, para que eu vou pôr câmera? Só para eu passar raiva de ver a coisa acontecendo de novo, vou mandar isso para a polícia e não vai acontecer nada. Hoje não, hoje as câmeras com inteligência artificial, elas já vêm justamente nesse sentido de entender os padrões e das pessoas já se antever. Então, a inteligência artificial, independente do formato que ela é utilizada, ela surge justamente para aprimorar as ações de prevenção, né? Porque vamos voltar lá ao que estávamos falando. A prevenção evita que o mal aconteça e evita que depois, se você age de uma maneira desproporcional, você tenha que reparar um dano também. Então, esse é o cenário da segurança privada. E o aluno de segurança privada, ele tem que entender disso, né? Não é aquela coisa de, tecnologia não é para mim. Bom, se tecnologia não é para você, vá buscar outra coisa para você fazer, porque hoje em dia o cenário é outro, né? Então você tem que não saber operar tudo, mas saber a dinâmica de como que funciona, né? Estamos passando aí por uma revolução tecnológica, na verdade, né? Se 30 anos atrás a revolução era do MS-DOS para o Windows, hoje a revolução é da inteligência artificial. Né? A programação antiga qualquer era via código, passou a ser uma navegação mais fluida que a gente usa até hoje nos celulares aí, que é aquele estilo Windows. Que é o Windows? Janelas, né? E hoje nós temos os parâmetros das inteligências artificiais, né? É um erro você dizer, por exemplo, que os buscadores, que o Google está superado, porque também se tornou uma empresa de inteligência artificial. Então, tudo vai começar a funcionar a partir dessa dinâmica, né? Não significa que é algo que vai ser feito tudo sozinho, que é só você ligar e ficar ali descansando, observando, porque a inteligência artificial ela precisa de operadores, né? Então, é isso aí que eu tenho para te comentar. Perfeito. Eu acho até interessante, o senhor falou sobre a questão das câmeras, né? E justamente que antigamente não se tinha uma perspectiva de integração, não se tinha a confiabilidade nas próprias instituições de segurança pública. Eu estava vendo alguns estudos sobre a questão de integração dos circuitos circuitos fechados de TV de alguns países, como por exemplo de Dubai, né, no caso trazendo uma perspectiva. Então, tanto Dubai quanto a questão de Seul, a cidade de Seul, a cidade de Nova York, que tem buscado realizar uma integração desses CFTVs. E é muito interessante porque, assim, a hora que vai ser feita essa instalação, então já se busca fazer um acordo por conta de, justamente, né, de uma lei municipal trazendo a necessidade de fornecer acesso para a segurança pública. Então, essa integração ela já começa a acontecer, né? E o que acaba facilitando também para o próprio processo de resposta. Eu acho muito interessante o que o senhor falou sobre essa questão, né, também da própria tecnologia, de que ela é o nosso dia a dia hoje em dia, não é algo que está simplesmente no futuro, né? E me lembro muito, muito bem quando se tinha aquele movimento ludista, né? Durante o período da Revolução Industrial, que era aquela ideia, porque as máquinas vão acabar retirando os nossos empregos, então quebrem as máquinas. Depois disso, o problema é que o computador vai substituir o ser humano, quebrem o computador. E agora a inteligência artificial trazendo esse papel, né, muito, muito importante, sendo protagonista em inúmeras pesquisas, né, no mundo todo, e procurando justamente trazer essa integração. E já aproveitando nesse sentido, né, como o senhor acredita que essa inteligência artificial ela tem contribuído para essa integração dessa segurança privada à iniciativa de cidades inteligentes? Né? Lembrando que até para os alunos que às vezes não conhecem esse termo, cidades inteligentes é um conceito que está muito em voga, falando de cidades que utilizam tecnologia para melhorar a vida dos habitantes
e a eficiência de gestão pública, né? Que acaba incluindo desde a utilização de sensores, sistemas de comunicação, sistema de otimização de trânsito, enfim, vários outros pontos, né? Então, essa pergunta que eu faço para o senhor é: como essa inteligência artificial ela tem contribuído para essa integração de segurança privada à iniciativa de cidades inteligentes? Bom, eu acho que a grande colaboração da inteligência artificial ela é facilitar processos que antes te consumiam tempo e energia, né? Vamos colocar lá o exemplo antigo lá, né? Tinha lá a câmera analógica, acontecia um furto numa casa, numa loja, o cara encaminhava lá a fita, né, para a polícia, e daí a polícia ia assistir a fita, daí você pensa assim, será que vai dar tempo, né? A gente sabe que assim que existem outras prioridades e o descrédito com a segurança pública não é nem pela competência dos que estão lá, mas é porque pela falta de efetivo, as pessoas já têm no subconsciente essa ideia de que não tem policial suficiente para dar conta do Brasil. Então a inteligência artificial ela facilita uma série de processos, né? O pessoal fala, eu vou ficar sem trabalho. Bom, eu uso inteligência artificial no meu dia a dia e estou trabalhando mais que eu trabalhava no passado. Então, assim, não significa que você vai ficar sem trabalho, né? Mas ela, muitas vezes, ela te dá mais demanda, só que ela facilita muito a tua vida, porque você vai se concentrar em processos mais analíticos, em processos mais inteligência, e aquele mão na massa pesado que te dava muita dor de cabeça, ele acaba facilitando muito, né? Então, ao invés de você entregar uma fita com que lá no minuto tal vai ter um cara roubando alguma coisa, esses aparelhos com inteligência artificial eles já conseguem trazer mais informações, facilitar a vida dos órgãos públicos, inclusive, e o setor público evoluiu muito também, né? Há um investimento em tecnologia. Eu vou falar da minha cidade, que é onde eu tenho propriedade para falar, porque eu vivo aqui, né? Temos aqui essa questão das cidades inteligentes, das câmeras. Hoje em dia você consegue identificar muito, de forma muito mais eficiente um furto no centro, por exemplo. Né? Aconteceu ali uma ocorrência no centro, o centro da cidade geralmente é o foco, né, da publicidade dos prefeituras também, né? Elas querem mostrar serviço ali onde as pessoas estão vendo o serviço. Então, aí a gente consegue ter identificações muito mais rápidas, consegue realmente entender o que está acontecendo, como eu disse, os padrões de movimentação, o que antes dependia de você ter policiais mesmo olhando, entrevistando, perguntando, hoje você já consegue, o agente policial ele já chega ali com uma série de informações para ele tomar as decisões dele. São tecnologias importadas, né? A maioria vem da China, aí, pelo menos no caso de Curitiba, né? São tecnologias que já são, então, que são utilizadas e testadas em outros países, inclusive no setor privado, que a gente, geralmente é isso que acontece, né? A gente vê a tecnologia chegando no setor privado, sendo testada, sendo validada, e aí os órgãos públicos buscando se adequar, né? Nós temos que elogiar o que tem que ser elogiado também, né? Os próprios policiais se atualizaram muito, né? Antigamente, uma delegacia de crime cibernético era uma coisa, hoje é outra completamente diferente, né? E temos também que ter um olhar crítico, né? Muitas dessas coisas de cidade inteligente são prêmios, não vou dizer comprados, mas é muito marketing das cidades também. Acredito que a gente não tem aí uma cidade totalmente inteligente, né? Só você vivendo para entender. Né? Temos que elogiar o que tem que ser elogiado e entender que também há muita autopromoção dos municípios aí também, nesse sentido, e ter um olhar crítico, né? Porque se tivéssemos cidades inteligentes da forma que temos, não teríamos crimes e acidentes comuns, banais. Por exemplo, aqui temos batidas de carro, né, em ultrapassagens. Né? Existe coisa mais primária, existe coisa mais fútil do que isso, e a gente ainda não conseguiu criar um mecanismo de evitar que isso aconteça, né? Nós ainda temos furtos de batedor de carteira aqui, né? Então, assim, não somos cidades inteligentes, estamos rumando para isso, né? Caminhando para isso, mas ainda há muito o que ser desenvolvido. Eu acho que é até interessante quando tu fala, né, sobre essa questão dos crimes continuarem acontecendo e essa ligação com a própria IA.
o que antigamente era necessário nós realizarmos, né, a seleção, por exemplo, no BI, no Business Intelligence, para você verificar padrões, para você verificar com base nas filtragens. Então, eu quero verificar, por exemplo, quais são os lugares mais perigosos da minha cidade. Vou fazer a busca com base nos dados de boletins de ocorrência que foram gerados. Eu quero selecionar qual é o horário que mais acontecem roubos e furtos. Nós teremos um determinado resultado. Então, antes era um processo muito manual, justamente, né? Nós Sim. criávamos esses indicadores. E eu acho que a própria utilização da IA, ela vem suprir isso, porque ela já faz a análise, já aponta os indicadores. Então, além dela Sim. criar os indicadores, ela já traz esse resultado, né? Trazendo, inclusive, essa perspectiva preditiva, né? E essa predição, eu acho que é um dos pontos fundamentais, porque quando nós realizamos essas ações preditivas e preventivas, acaba justamente sendo mais eficiente, né? Porque afinal de contas, não vai deixar que o crime acabe acontecendo. Então, nós podemos utilizar isso para auxiliar nessas políticas públicas, ou inclusive nas políticas de segurança privada também, né? Por exemplo, verificamos que o maior índice de furto é às 6 horas da tarde no calçadão do centro. Ok, talvez fazer um reforço do policiamento, talvez, inclusive, a própria questão, né, de câmeras com identificadores, né, visual, aqueles determinados identificadores de identidade. Então, eu acho que esse é um ponto que também nós estamos tendo um grande crescimento, né, professor, que é justamente buscar esse reconhecimento, ainda que remoto, né? Sim, sim, sem dúvidas, né? Antigamente era muito comum a gente ouvir, olha, se você não registrar BO, a gente não vai saber mapear um delito. E as pessoas não, muitas vezes, para os crimes menores, não registram, né? Mas são crimes importantes, por exemplo, furto de carro, né? É um crime importante, tal, dá ali um grande prejuízo para a pessoa, tal. Mas como não se trata de um crime contra a vida, muitas vezes também é algo que o cara ali já está frustrado, já aciona o seguro ali, né? Se bem que o seguro às vezes exige que você faça um BO, mas assim, enfim, existe uma série de crimes que são subnotificados. E aí Por como é exemplo, que fica? A estelionatos, pessoa, né? Estelionatos é, eletrônicos hoje em dia que está super em voga. então, assim, só porque eu não fiz um BO, o crime não existe? Não dá para pensar assim, né? Então, a tecnologia, ela ajuda muito nesse sentido, né? E a segurança privada, ela ajuda também, porque ela gera inteligência, ela gera conhecimento, né? Uma empresa de segurança privada que atua em determinado bairro, por exemplo, um bairro industrial com muitos barracões, que são bairros mais retirados ali, que pode ter alguns delitos acontecendo, né? Eles geram informações que são valiosas para o setor público também, e eles estão lá no dia a dia, né? Então, eu acho, inclusive, que nós temos avançado, sim, mas tem bastante que avançar. Acho que a possibilidade hoje de você ah, vamos dizer assim, diminuir essa ocorrência de crimes é grande, e vou colocar também questões envolvendo acidentes, né? Porque acidentes também dão prejuízos, né, são um motivo de preocupação da segurança privada também, né? O cenário é bom, é positivo, mas tem bastante desafio, sim, né? De como que a gente vai, agora, munido dessas informações, como que nós iremos agir proativamente. Perfeito. Professor, e na sua experiência, quais são essas tecnologias que estão se tornando mais emergentes? O que está vindo? O que o pessoal tem trazido e procurado implementar, tanto na parte de segurança privada quanto de segurança pública? Olha, eu acho que a identificação, né, o reconhecimento facial, ele evoluiu muito. Se você for lembrar, uns tempo atrás, você tinha que ficar mirando a cara ali para a webcam para você conseguir ler a cara da pessoa, né? Hoje em É dia você verdade. olha de relance para uma câmera, ela já te reconhece, já você não precisa nem focar, só você passar ali, a câmera já te reconhece, né? Isso é uma oportunidade muito interessante no sentido de portarias digitais, né? Você tem ali
na segurança privada, principalmente em edifícios comerciais, em prédios, né? Já pensou se a gente tivesse esse tipo de tecnologia na época do 11 de setembro, por exemplo, né? Uhum. Como que seria? Quem sabe, né? Casos assim a gente não poderia ter evitado na época, né? Acho que isso é muito importante, né? O reconhecimento facial ele evoluiu muito. Hoje você identificar um sujeito é muito mais fácil do que era. A única coisa que é lamentável, né, e que não tem como a gente fugir, é que todas essas tecnologias, aonde que elas vão surgir? Nos edifícios de luxo, nos prédios comerciais de luxo, muitas vezes onde se precisa a gente não consegue levar essas tecnologias, né? É verdade. Até é interessante, né? A senhora falou da questão da portaria remota. Eu lembro de ter estado na região de Buenos Aires. Um ponto que eu achei muito interessante é a tentativa de trazer a humanização para a portaria remota. Então, por exemplo, aqui nós temos essa questão, né? Faço contato, chamo pelo interfone, alguém vai me atender, ok. Mas em Buenos Aires eu percebi algo assim muito diferente, que eram os totens. Então você tinha o totem justamente com uma tela na qual ficava justamente um profissional de segurança privada realizando esse determinado atendimento. Então esse totem, né, obviamente ele estava localizado em diferentes prédios, etc. E aquela mesma pessoa estaria trazendo, inclusive, um processo de humanização. Então, quer dizer, por mais que ele não esteja fisicamente, mas eu consigo ainda ter esse contato. Eu acho que isso é um ponto muito interessante, né? Muito diferente também que a gente acaba percebendo. E o que eu acho muito interessante também é a própria questão dessa questão do patrulhamento remoto que nós estamos começando a perceber. Né? Então, por exemplo, a utilização de drones, né? Eu acho que é um ponto bem interessante que, claro, né, tem ganhado muita repercussão, principalmente com a questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e que automaticamente está sendo utilizado tanto por parte de facções, né? Vimos o caso do Rio de Janeiro, que já começou a implementar a utilização de drones para o confronto com a segurança pública, mas a segurança pública e segurança privada também utilizando os drones para trazer essa proteção. Né? Não sei se o senhor gostaria de fazer algum comentário a respeito. Primeiramente, a questão da Argentina, uma questão cultural, né? Eu peguei já elevador lá que tem ascensorista, né? Que é o profissional que ficava apertando o elevador para você. Então, esse tipo de trabalho ainda existe lá, né? Então, as pessoas sentem falta, né, dessa solenidade, assim. Então, acho que talvez isso acabe colaborando para essa situação que você colocou aí. Outra cultura, né? Ainda, né, eles tentam manter ali um glamour em certas situações, conciliando com a tecnologia. A questão do crime não é só Rio de Janeiro, não, né? Não é só facção milionária que tem aderido à tecnologia. A gente tem aqui em Curitiba mesmo, favela do Parolim, que já está se utilizando câmeras, drones para monitorar as operações policiais. Tem tecnologias que são caras? Tem, né? Essas tecnologias de ponta que a gente coloca com inteligência artificial acabam ficando mais restritas, né? Tanto para operar quanto para instalar. Mas existem outras, essas câmeras que você monitora pelo seu próprio celular, né? Tecnologias que você consegue importar da China sem grande preocupação. O crime já tem se apropriado dessas tecnologias. Então, assim, é normal, né? Quando surgiu o celular, as quadrilhas davam um golpe ali com o celular. Quando surgiu a internet, os golpes ficaram virtuais. Então é normal o crime se apropriar das tecnologias também. Aí vai do caso da polícia também e das empresas de segurança privada, que a gente hoje enxerga como parceiros da polícia, estarem trabalhando para também evitar essas situações, né? Uma câmera ali, essa câmera ela está a serviço de quem? Está a serviço né, vamos dizer assim, do lado da lei ou do contraventor. São preocupações que a gente tem aí também, tem que estar sempre de olho, né?
Perfeito. O senhor até falou sobre essa questão, né, dessa parceria entre segurança privada e justamente a segurança pública. Na sua opinião, como é que pode existir uma melhor efetividade, né, nessa colaboração entre segurança privada, poder público e as próprias empresas de tecnologia para fortalecer essa perspectiva, né, dos setores? Eu acho que nós temos que ter uma visão de cidadania, né? Nós temos que ter um pensamento cidadão. Eu trabalho numa empresa de segurança privada, eu defendo muitas vezes uma região que já é privilegiada, né, que tem condição de investir nisso, mas eu faço parte do contexto da cidade, do estado, do país. Então, o que eu produzo aqui, ele pode ser útil para a polícia, né? Meu trabalho não é só defender isso aqui e que se dane o resto, né? Eu tenho que ter cidadania. E cabe as polícias entenderem que essas empresas não são mais a empresa do vigia e do cachorro, que nem a gente está falando lá no começo. São empresas que têm tecnologias incríveis, que têm profissionais capacitados e que podem estar aí fornecendo informações, né? Então, a gente tem que incentivar que os gestores, né, de ambas as partes estejam dispostos a colaborar, a participar, e ver que não são, né, de maneira nenhuma rivais, que tem que ficar ali mostrando que o que eu faço é melhor, o que você faz é pior, e está ali no sentido de cidadania, né? Isso aí é um princípio que todos nós devemos seguir nas nossas profissões. Perfeito. O senhor até falou sobre ética, sobre cidadania. E, na sua opinião, como é que nós podemos trazer um equilíbrio, né, entre utilizar todas essas tecnologias, seja inclusive de monitoramento, inteligência artificial, com a própria questão de proteção da privacidade, o respeito, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como deve ser feito isso? Como deve ser elencado isso? Olha, essa é uma questão polêmica, né? É uma questão assim que a gente está vivendo no dia a dia. Por exemplo, a gente elogia, por um lado, o reconhecimento facial, pela possibilidade que ele tem de identificar as pessoas, por outro lado, não vou dizer que é uma invasão de privacidade, mas aquela empresa ela sabe quem é você e você não necessariamente quer que ela saiba quem é você. Então, as discussões aí, não vou dar uma opinião muito categórica nesse sentido, porque acho que é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo, mas é de se cuidar. É de se cuidar porque, por exemplo, você tem ali uma empresa de segurança privada hoje, ela é uma empresa que gera dados, né? E esses dados vão ficar a cargo de quem? E se esses dados vazam? E se alguém mal intencionado vende esses dados? Por exemplo, eu tenho ali os dados de pessoas que frequentam um edifício empresarial de luxo, médicos, advogados, profissionais liberais. Esses dados são valiosos, muitas vezes não para algo ilegal, mas para vender um produto. Eu vou lá e vendo para uma concessionária de carro, por exemplo. Aqui tem possíveis clientes teus. Né? Isso é muito preocupante. Né? Às vezes o colega começa a receber por propaganda ali e não sabe de onde veio. Entendeu? Então, temos que entender que esses dados eles têm que ser utilizados estritamente para a função da segurança. Eu acho que isso daí é uma questão que as empresas de segurança privada devem se atentar, né? Porque é muito sensível isso, né? Temos que delimitar bem para que essas informações estão sendo direcionadas e tal, né? Enfim, você não tem só dados, você tem rostos, você tem vozes hoje em dia, né? Então, com essas possibilidades, gera uma grande responsabilidade também. Eu acho que até vem num ponto muito interessante do fortalecimento do próprio setor nessa proteção, né? Então, trazer justamente qualificação de profissionais que possam fazer a proteção desses dados. E aí abre, inclusive, uma grande porta também, que é a questão das investigações internas, né? Contra riscos, contra as fraudes corporativas, para justamente tentar identificar também se aquele profissional que está ali, ele está mal intencionado,
se ele está, às vezes, fazendo de uma forma paralela à própria empresa, né? E eu acho que entra Isso. também nessa questão de como a empresa vai se blindar disso, de como ela vai se proteger também, né? Ah, sem dúvida, né? A possibilidade de ganhar dinheiro aumentou, mas é preciso, em contrapartida, investir também, né? Você tem que ter ali um corpo de advogados, você tem que ter ali um corpo de profissionais de inteligência capacitados, porque, né, não podemos desviar a finalidade das coisas. Então, assim, como eu disse ali, né, são empresas de segurança, mas são empresas que geram dados. E hoje os dados são as coisas mais importantes do mundo, né? O bem material aí de maior valor no mundo são os dados hoje em dia. Então, é preciso ter muito cuidado aí. Professor, e já aproveitando, né, ainda falando desse ambiente organizacional, com sua experiência, quais são os principais desafios que as empresas de segurança privada têm enfrentado ao tentar implementar essas soluções tecnológicas? Por exemplo, se é uma questão de cultura organizacional, se é a própria falta de qualificação profissional, se é a carência de investimento, como o senhor vê esse setor? Olha, eu acho que assim, não só nesse setor, como em todos os setores, uma inovação tecnológica no começo ela custa caro, né? Quem que se informatizou 30 anos atrás? Eram empresas que tinham dinheiro para isso. Ah, a informática é muito bom, é muito bom, mas assim, eu tenho condição de implementar ela no meu escritório? Então, esse foi o dilema de 30 anos atrás e agora é também, né? Temos várias tecnologias surgindo, mas o pequeno, médio empresário, muitas vezes ele não tem condição de estar aderindo a isso, né? Até isso se popularizar, vai um tempo, né? Até essa tecnologia ficar mais barata, vai um tempo. Então, a empresa de segurança privada ela pode oferecer uma série de tecnologias, mas ela vai ficar restrita a um público de classe A e B, ali, entendeu? Então, seria interessante oferecer isso para uma cidade inteira, para qualquer cliente? Sim, mas e o custo-benefício, né? O custo-benefício dessa operação? Eu acho que, né, infelizmente, somos um país que importa tecnologia e que não produz tecnologia, o que também torna tudo mais caro, né? Então a questão é essa. Eu acho que temos aí boas possibilidades, mas se o custo delas for inviável, né, vai ficar restrito a poucas pessoas, né? Eu vou ter ali profissionais bons de elite que vão trabalhar para um público de elite e vai ficar tudo muito elitizado, tanto do ponto de vista do cliente quanto do profissional, né? Vão ser poucos ali dispostos a trabalhar para poucos que podem pagar. Então esse é o desafio que eu vejo maior. Não só na área da segurança privada, mas a tecnologia como um todo. Temos aí várias soluções surgindo para várias empresas de vários segmentos, mas ali na hora de fechar as contas não tem sido fácil. Perfeito. Professor, eu sei que o senhor já falou um pouco a respeito disso, mas eu acredito que muitos dos alunos que acabam assistindo, né, essa palestra, esse debate que a gente está tendo, eles acabam se questionando, afinal de contas, a implementação de tecnologia, a implementação de IA vai acabar com o meu emprego? Vai me substituir? Eu vou ficar realmente sem emprego? Isso é uma condição natural? Como é que é isso para o próprio setor da segurança privada? Se o senhor puder, mais uma vez, discutir, ampliar um pouquinho essas discussões, porque eu acho que esse é uma das grandes preocupações, que inclusive é fomentado pela própria mídia, né? Essa corrente crescente da utilização de IA. Acho que é assim, como eu disse, né? Não podemos dar uma opinião taxativa sobre tudo. Ninguém é professor de Deus, mas a gente tem que ter. Mas a gente já pode entender que assim, a inteligência artificial ela facilita processos. E para muitas atividades, ela não substitui essas atividades, ela precisa de alguém. Por exemplo, eu escrevo muito, né, tenho várias demandas que envolvem a escrita. E certas pessoas falam, use a IA, né, a IA te ajuda, tal, ajuda. Mas hoje já temos outra preocupação. Olha, o teu texto está com muito cara de IA, você tem que tirar um pouco essa cara de IA aí,
entendeu? Então, assim, precisa de um humano gerenciando aquilo, né? E da mesma forma, na segurança privada, mais ainda, né? Eu acho que até está faltando profissional que saiba operar e que saiba conhecer essas ferramentas. Tem emprego, vão se criar muitos empregos para pessoas que estão com a mente aberta, com esforço para aprender também, né? Tem que ter boa vontade de estar se aperfeiçoando, e muitas profissões podem ficar em risco? Podem, como já estiveram ao longo da história, né? E realmente é complicado, né? Certas situações aí realmente é complicado, mas também não podemos desanimar e temos que estar disposto a nos adequar, né? Vamos colocar outro exemplo aqui, advocacia, muito advogado preocupado com IA, olha, minha petição vai ficar com cara de IA e tal, mas para o recém-formado isso é uma excelente oportunidade, para o cara que tem menos experiência, ele já tem uma base de começar, que o cara de 30 anos atrás tinha que pegar um código de processo civil e fazer na máquina de escrever. Então, se por um lado, e sem saber direito por onde começar, se por um lado atrapalha, por outro lado ajuda. A gente tem que estar buscando se adequar, e o mundo de hoje, infelizmente, ele é assim, né? O que é legal hoje, daqui 3 anos já muda. E fazer o quê? Vamos reclamar? Não dá, né? Temos que estar sempre disposto a se virar e estar se adequando ao que surge. Até porque a gente está tendo alguns saltos quânticos, né? Então, o que era, por exemplo, a inteligência artificial há 2 anos atrás, e olha como já se popularizou e acabou se tornando algo de domínio comum, justamente, né? As pessoas hoje utilizam IA para melhorar uma foto, para melhorar um texto, para, inclusive, identificar uma música, né? Que é um outro ponto. Então, assim, eu acho que essas preocupações que o senhor, inclusive, apontou, elas são muito importantes, né? E que trazem realmente a grande reflexão e trazem também esse momento histórico que a gente está vivendo. Então, assim, a gente não sabe, inclusive, também como serão os próximos anos, né? Porque, afinal de contas, os saltos que nós estamos tendo são absurdos. Nós tivemos agora, né, a atualização do VO3, né? Que é justamente para produção de vídeo. Então, os vídeos que, inclusive, estão saindo, né? Por exemplo, quando a gente pega aqueles videozinhos do Instagram, né? Parecendo o trabalhador na pirâmide, falando, olha aí, a gente trabalhando aqui, né. Então, assim, a qualidade que a gente percebe é algo absurdo, que antes, por exemplo, precisaria de todo um estúdio, toda uma equipe para estar montando, né? E essas preocupações com a própria questão de emprego, é bem como o senhor apontou, né? A necessidade de se adaptar a esse contexto. Eu lembro, por exemplo, que algum ano passado, para ser mais preciso, algumas universidades já tinham começado a elaborar o curso de engenharia de prompt. Então, procurando tentar lançar, né, profissionais que conseguissem gerar esses prompts. Hoje nós já estamos verificando que a própria IA pode ser utilizada para criar os prompts. Então, quer dizer, é uma adaptação constante, né, que acaba realmente trazendo todos esses desdobramentos. Professor, e já nos Traz, encaminhamos. Opa, pois não, por traz, favor. dificu- traz dificuldades, mas traz facilidades também, sabe? Hoje em dia, para quem quer começar alguma coisa, aí é uma mão na roda, né? Ela te ajuda muito também, não podemos só ver como algo ruim. É uma ferramenta que está à sua disposição, não significa que você vai fazer tudo por ela, né? E como eu disse, ah, eu acho que a exigência para que as coisas possam ser feitas para o IA, mas não tem aquela cara escancarada de inteligência artificial, ela vai subir, essa exigência também vai subir. Então, a gente vai ter que ter sempre alguém gerenciando ali também, né? Isso em diversas áreas. Perfeito. Professor, já nos encaminhando para o final, né, dessa nossa discussão, gostaria de perguntar para o senhor, na sua opinião, quais são as tendências futuras que o senhor enxerga para essa inovação tecnológica na segurança privada para os próximos 5 a 10 anos, né? E também, quais as competências de área devem desenvolver para acompanhar essa evolução? Então,
esses profissionais também devem fazer para estar realizando esse acompanhamento? Olha, eu acho que as tecnologias são essas que a gente já comentou, né? São os drones, são os reconhecimentos faciais, o acompanhamento de padrões. Não vou me arriscar a falar mais além disso, porque, né, eu posso estar falando uma besteira daí. Vamos ser um pouco mais cautelosos nesse sentido. Agora, acho que para o aluno, ele tem que entender de tecnologia, né? Alguma coisa. Você está fazendo aí o teu curso de segurança privada, busca entender pelo menos o basicão aí de informática, o basicão aí de inteligência artificial, porque, né, como eu falo, não estamos mais na época da empresa do cachorro e do segurança olhando de cara feia. O teu serviço sofisticou-se a tal ponto que você também deve se sofisticar para permanecer nele, né? Então, assim, é, vamos nos esforçar para que o seguinte, você hoje é, né, um vigia, tal, para que no futuro você seja um gestor, para que no futuro você saiba operar ferramentas que são mais sofisticadas, né? Ah, que isso aqui eu não mexo, isso aqui eu não sei. Então aprenda, busque aprender, faz parte do teu dia a dia, faz parte do teu serviço. Hoje em dia, olha, é difícil serviços que sejam 100% humanos, 100% manuais, né? Então, o meu incentivo a todo mundo é que você tenha noções, né, dessas novas tecnologias. Você não precisa ser um craque, você não precisa ser um programador. Eu não sou, né? Eu uso essas tecnologias e não sou um programador, mas eu sei mais ou menos como é que funciona a dinâmica, como é que funciona a lógica, né? Então você tem que saber desenrolar o básico ali disso que está fazendo parte do seu mundo, porque isso não é o futuro, isso já é o presente. Então você tem que estar ser curioso, né? É, busque participar de feiras também. Nós temos muitas feiras de tecnologias, de segurança. É muito interessante você estar participando desse tipo de evento, né? E estar se aproximando de profissionais da TI também, né? Que isso já faz parte do contexto da segurança privada. Então é isso. Eu acho que esse é o principal recado que eu dou. Perfeito, professor. Eu agradeço demais a sua participação, com certeza foi muito esclarecedor. Agradeço a todos os alunos que acabaram participando, né, acompanhando essa nossa discussão e convidando justamente a conhecer um pouco mais sobre esses temas que nós discutimos aqui nessa aula. A todos vocês, meu muito obrigado. Desejo a vocês bons estudos, um forte abraço e até breve. Obrigado, professor. Valeu, um abraço a todos e até a próxima. Tchau.